Então, a gente vai começar falando sobre... Nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre alimentação infantil. Porém, eu quero deixar aqui claro para vocês que esse é um tema muito amplo, né? É um tema difícil de você falar em 40 minutos. Então, eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho interessante para vocês fazerem em casa, né? E é lógico que aqui cada criança ela é diferente, ela é um ser único. Então, nem tudo que eu falar aqui vai bater para o filho de vocês ou vai dar certo para o filho de vocês. Mas é o que a gente tenta de início, né? E aí depois, conforme o caso da criança, as pessoas têm que ser atendidas de uma forma individual para deixar o plano dessa criança mais de acordo com ela, né? Que eu não estou conseguindo agora mudar o PowerPoint aqui. Ô, Léo. Espera aí, gente, que o PowerPoint não está mudando. Vem aqui. Ah, mudou. Então, agora eu não sei o que eu fiz que mudou, mas tudo bem. Então, desse slide, o que vocês veem? Como que é o cérebro da criança? Ele é mais razão ou ele é mais emoção? O que vocês acham? Pode ir conversando aí comigo. Totalmente emoção, já dá para ver até aí na imagem. Agora eu vi como que muda, desculpa, gente. Ele é emoção, tá? Então, não tem como a gente falar, achar que a criança tem um raciocínio lógico nosso que ela não tem. Querer que a criança siga nossas regras do jeito dela, que é difícil, porque o cérebro dela é totalmente diferente do nosso. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Deixa eu tirar vocês aqui. Ó, esse aqui é o lado direito e esquerdo do cérebro da criança. Então, o lado direito da criança, ele é especialista em quê? Em imagens, emoções e lembranças. Então, esse lado direito da criança, emocional, ele é predominante mais ou menos até o 3º ano de vida. E o lado esquerdo da criança, ele é lógico, ele é de raciocínio, ele põe as coisas em ordem, ele pensa, ele cria, né? E quando que a criança começa a ter esse cérebro desse jeito? Quando ela começa a fase do porquê, que normalmente é com 3, né, 4 para 5 anos. Então, quando a criança começa a perguntar o porquê de tudo, é porque ela já está desenvolvendo o lado esquerdo do cérebro dela, tá? Então, esses pontos do direito e esquerdo, do superior ou do inferior, é muito importante a gente entender para saber como que a gente vai tratar a criança nos momentos, né, de birra, de raiva e tudo mais. Agora não muda. Ai, Jesus. Léo, ajuda a mãe aqui, Léo. Espera aí, gente, que agora não tá mudando. Eu apertei aqui. Aí, ó. Mas por que é a hora que ele vai, tem a hora que ele não vai? Eu não sei mexer muito nessas coisas. Tá. Então, o que é... o que tem a ver o cérebro da criança com a nutrição, né? O que a mãe fala? Come brócolis porque é saudável, porque vai fazer você crescer, porque você vai ficar inteligente. Eu não acabei de falar que o cérebro da criança é emocional, não é lógico? Então, como que você vai querer convencer uma criança a comer o brócolis, sendo que ela não entende esse raciocínio que a gente tem, né? Então, por exemplo, coma brócolis porque ele é nutritivo, rico em cálcio e magnésio. Gente, ele vai dar risada, vai fazer birra, vai jogar o brócolis no chão e não vai comer, né? Então, como que a gente tem que trabalhar com essa criança que ainda não tem ação de consciência, né? Através de sentimentos e de emoções. Então, diga para ela que comer brócolis porque ele é gostoso e porque ela vai ficar muito bem. Por exemplo, meninas, elas adoram que a gente fale que o cabelo dela vai ficar igual da princesa tal, que vai crescer igual da Rapunzel se ela comer a cenoura. E o menino, que ele vai dar um chute igual do Hulk se ele comer o brócolis. Então, a gente tem que ir do lado da criatividade, da emoção, e não falar de nutrição, porque eles não querem nem saber. Então, durante um processo de mudança de comportamento,
O que a gente tem que usar como estratégia, né? Para a criança, a gente tem que conectar o lado direito do cérebro, que é emoção, com o lado esquerdo, que é razão e raciocínio. Então, quando a criança estiver num processo de raiva, de choro, de birra, eu vou ter que me conectar com esse lado direito, com o esquerdo, para eu poder fazer com que essa criança compreenda o que eu estou querendo passar para ela. Então, vamos mais ou menos ver como que funciona isso. Quando eu entendo que um lado do cérebro da criança é a razão e o outro é a emoção, o que está acontecendo comigo? Esse conhecimento nos faz aprender algo importante. Quando a criança está incomodada, a lógica frequentemente não vai funcionar, até que tenhamos entendido a necessidade emocional do lado direito. Então, eu falar com a criança que o brócolis é saudável não vai funcionar. Eu tenho que falar para ela que o brócolis vai ter o chute do super-homem e o cabelo da princesa tal. É assim que funciona com a criança. E o que a mãe faz? A mãe, eu sou mãe de 2, já fiz isso muitas vezes, gente. Come, porque senão você vai ficar fraco. Come, porque senão seu cabelo não vai crescer. Porque você vai ficar doente. A gente faz isso. Muitas vezes por falta de conhecimento e muitas vezes por cansaço físico e emocional mesmo. A gente não está aguentando mais o ritmo. E a gente acaba fazendo o que vem na cabeça, de forma errada. Então, quando a gente tem empatia, né? Se o seu filho come mal, a primeira coisa a fazer é ser empática, né? A entender. Amanhã a gente liga para a Lu e fala que você vai levar, tá bom? Gente, alguém quer fechar o microfone aí? Eu acho que está fazendo barulho. E é melhor assim abrir só quando for falar. Pode ser? Que daí não incomoda. Então, quando eu entendo esses dois lados do cérebro da criança, tem gente que chegou atrasada. Então, o que eu falei até agora, gente? Que a criança ela tem a parte do cérebro direita e o cérebro esquerdo. Então, o cérebro direito da criança, ele reage muito com emoção, com sentimento. E o lado esquerdo, ele é razão e raciocínio. Então, quando eu vou dar um alimento, por exemplo, para a criança, não adianta eu falar para ela que o brócolis é saudável. Eu tenho que falar para ela que o brócolis é um alimento que vai deixar ela forte, bonita, com cabelo brilhoso. Tá bom? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, quando eu entendo essa conexão dos dois lados do cérebro, o que acontece? É a empatia. Se o seu filho come mal, a primeira coisa a fazer é ser empática. Trate-o como você gostaria de ser tratado. Olhe nos olhos dele e tente entender o que ele está querendo te dizer. Quem para olhar olho a olho da criança e deixar ela falar quando ela está com um estresse, com um ataque de raiva, por exemplo? O que as pessoas falam, né? Quando você for conversar com a criança, o que você tem que fazer? Ficar na altura dela. Então, por exemplo, sentar, se ela é uma criança pequenininha, eu vou sentar, vou me ajoelhar e vou falar na mesma altura dela, olhando olho a olho. Porque você é mais alta, você está olhando assim, a criança não está olhando para você, ela está olhando para baixo. Então, é sempre ter essa empatia. E escutar a criança. A gente não escuta os filhos, né? E muitas vezes as crianças têm essas reações alimentares por uma pura carência nossa de tentar entender o porquê que ele recusa aquele alimento ou porquê que ele reage assim a determinado momento na hora das refeições. Então, como a gente vai fazer em caso de ataque de birras na hora das refeições? Então, o que a gente deve fazer? A gente vai conectar o cérebro direito da criança. Então, a criança está lá chorando, com raiva, atacando brócolis no chão, mal-humorada, irritada. Aí você pega e fala assim, agora você vai ficar de castigo, né? Agora você não vai na festa do amigo porque você não comeu brócolis. Se você agir assim, você está conectando o lado da emoção ou o lado da razão? Quem responde aí? Quando você briga com a criança, ela já está brigando, você age com o lado. Se você brigar junto, você age com o lado da razão, que para ela não é, mas na sua razão você está certa. Então, não vai ter conexão. Então, a gente tem, quando a criança está num momento de fúria, a gente tem que conectar o lado dela, lembra que é o da emoção? Então, o que você vai fazer?
Se você oferecer um prato, a criança não quer comer. A criança vai fazer maior birra, você vai pegar essa criança, você vai conversar, você vai abraçar, você vai acariciar, você vai mudar o foco dela. Então, se o foco dela está no brócolis, que está em cima no prato dela, você leva ela para a sala, leva ela para o quarto, conta uma história, canta uma música. O que você fez? Você desconectou esse lado do sentimento, da emoção. Quando a criança já estiver equilibrada, tranquila, o que você faz? Aí você conecta o lado esquerdo, que é o lado da lógica, do pensamento, do raciocínio. Aí você vai conversar com a criança. Nossa, como que você acha que a mamãe poderia preparar aquele brócolis para você comer melhor? E ela vai te responder, eu acho que poderia ser assim, mamãe. Eu acho que se você colocar o brócolis no feijão ou no arroz, eu posso comer. Então, ela vai te falar como ela quer que você prepare a refeição dela. Porque as crianças precisam que você deixe elas falarem. Elas querem falar para você, só que a gente não escuta, porque a gente está sempre com pressa. Não é verdade? Estou falando muito rápido? Está dando para entender? Então, vamos lá. Agora é que vem tudo isso que eu falei, né? De como você vai transportar essa criança do lado esquerdo do cérebro, que é o lado do raciocínio, né? Contando história. As crianças, elas gostam do mundo da imaginação. Então, por exemplo, quando você acalmou essa criança, se conectou com o lado esquerdo dela, que ela já está calminha, tranquila, aí você vai conversar com ela sobre aquilo que aconteceu, sobre aquele episódio que aconteceu com ela. E aí, o que você pode fazer? Conta para a mamãe uma história do que está acontecendo com você. Ou, por exemplo, é uma criança pequenininha. Faz um desenho para a mamãe daquele seu sentimento que estava acontecendo com aquele alimento ou naquele horário da refeição. Ou se é uma criança que já sabe escrever, faz uma história, conta um texto para a mamãe ler do que você sente, né? Do que aconteceu com você, por que você reage assim. E aí, nessa história, você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia sobre esse alimento. Por exemplo, jaca. Sabe por que eu não como jaca? Porque quando eu era criança, uma jaca quase caiu na minha cabeça e eu quase morri por causa de uma jaca. E eu não como jaca, porque eu tenho um trauma que eu vejo a jaca caindo em cima de mim. Então, cada criança, ela pode ter alguma emoção, algum sentimento que a gente não sabe, nem imagina o que é que está interferindo na alimentação. E o que eu posso falar para vocês é que, assim, a alimentação, ela é muito comportamental. Ao fazer a criança comer ou não um determinado alimento é trabalhar com comportamento alimentar, porque o alimento, ele nos dá uma emoção, um sentimento, não é? Não tem aquele alimento que você fala, nossa, me lembra da infância, quando eu saía da escola, tinha o pipoqueiro que tinha, sabe aquele arrozinho doce vermelhinho? Então, é uma coisa que eu lembro da minha infância, uma pipoquinha doce, que toda vez que meu pai ia me buscar, ele me dava dinheiro para comprar pipoca. Então, é uma emoção afetiva que eu tenho quando eu era criança, quando eu tinha os meus 5, 6 anos. E vamos supor que nessa história aí, aconteceu um episódio que frustrou essa criança. Então, um dia você foi oferecer um determinado alimento e ela não queria comer e você meio que obrigou, né? Ou aconteceu alguma história aí que ela traumatizou com esse alimento. Então, quando a criança começa a contar para você, contar como foi na história dela, você começa a entender o porquê que existe uma recusa. Agora, eu não vou falar para vocês que 100% dos casos é por isso. Não, tem criança que tem alterações sensoriais e que o problema é muito mais sério, que tem que fazer investigação com os profissionais e tudo mais. Então, nem todo comportamento alimentar, ele é porque a criança não quer comer. Ele pode ter várias outras consequências, né? Então, aqui eu estou falando de uma criança que é saudável, que aparentemente não tem nenhum problema sensorial, tá? Olha essa foto. Então, você conectou com o lado esquerdo da criança, você pegou aquela emoção, acarinhou essa criança, e agora você pode entrar no outro lado
modo que é a história sobre a alimentação e o porquê que ela reage assim. Tá? Aí agora a gente tem o outro lado do cérebro. A gente tem o superior e o inferior. E esse aqui é muito engraçado, porque todas vocês vão se conectar muito com isso aí. Léo. Espera que eu vou prender o cachorro, gente. Pega a Nina, por favor. Então, a gente tem o lado inferior, o cérebro inferior e superior. Então, vamos supor, aqui eu coloquei o exemplo da casa. Tá vendo essa casinha aqui? Então, é um sobrado, né? Então, na parte de baixo da casa ficam as necessidades básicas da casa. Vamos supor cozinha, banheiro, sala, que é onde a gente passa a maior parte do dia. Então, é uma parte que já está formada, né? A casa já está pronta nessa parte de baixo. A mesma coisa é o cérebro da criança quando ela é pequena. Ela já nasce com esse cérebro primitivo formado, a parte de baixo. Então, desde o nascimento, ela já tem funções básicas, como respirar, falar, piscar. Tem as emoções, que é lutar ou fugir, a raiva ou o medo. Então, isso já é primitivo da criança, ela já nasce com toda essa parte de baixo do cérebro formada, evoluída. A parte de cima do cérebro, imagina como se fosse a casa, que é a parte mais chique da casa, que seria um escritório, uma biblioteca, que é uma parte que ainda está em evolução, que ela é mais ampla, não é? A gente vai construir de acordo com, vamos supor que sobrou dinheiro, a gente vai finalizar a casa, entendeu? Então, a parte de cima do cérebro, ele vai sendo formado até os 20 anos. Então, a criança, até 20 anos, não tem essa parte do cérebro formada ainda. E aí que mora a diferença agora. O cérebro de cima, ele é evolutivo, ele toma decisão, ele tem autocontrole, ele tem empatia e ele tem moral. Uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos tem tudo isso? Ela toma decisão? Ela tem autocontrole das suas decisões? Ela sabe o que é moral? Ela não sabe. Por quê? Porque para ela é todo mundo ainda que vai ser formado. E aí, quando a criança entra num ataque de birra aqui do lado do cérebro inferior, como que a gente sabe se é uma birra que a criança ainda não é aquele cérebro que não é formado, ou que é aquela birra que a criança sabe o que está fazendo, que a criança está no controle da birra? Vou dar um exemplo clássico. Quando você está no supermercado com a criança ou no shopping, a criança pede a sapatilha da Barbie. Aí você fala, eu não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro. O que a criança faz? Ela se joga no chão. Sabe aquele choro que nem tem lágrima? Isso é uma birra que a criança sabe o que está fazendo, ela tem o controle da ação dela e ela sabe quando ela pode parar ou não. Por quê? Porque ela está testando você. Então, isso é uma birra, é um chilique que a gente fala que é da parte de cima do cérebro, quando a criança tem o controle. A parte de baixo do cérebro, a criança não tem o controle da birra. Então, é quando a criança quer uma coisa ou se depara com uma situação e ela chora, ela se joga, ela se bate, ela não tem o autocontrole em relação àquilo que ela está passando naquele momento. E aí, o que acontece? Aqui eu coloquei a foto da escadinha. O problema é que quando a criança tem esse ataque de birra, que ela perde o controle, ela não consegue se conectar com a parte de cima do cérebro. É como se fosse uma escadinha, mas com um portãozinho, a criança não consegue ter o autocontrole, ela não tem capacidade de ter o autocontrole, porque ela está tão fora de si, que a parte de cima do cérebro dela, que é o do controle, sumiu, desapareceu. E aí você não consegue ter esse controle sobre a criança. E aí, como que você faz? Por exemplo, no caso 1 aqui, na parte de cima, o que você vai fazer com essa criança? Se você sabe que a birra dela é estruturada por ela, né, que ela mesma está fazendo aquilo por um controle dela, o que você tem que ter? Você tem que ter o controle da situação, né? Você vai pôr limite. Não, mamãe não vai comprar agora a sapatilha das princesas porque você já tem 5 sapatilhas novas e pronto. E aí, conforme você vai tendo essa decisão de impor limite, a criança vai entender que ela não vai mais testar você, que ela não vai mais ter jeito, ela não vai mais te enganar. Deu para entender? E a parte de baixo, não.
que você vai ter que tratar essa parte de baixo? Totalmente controle da emoção, que foi aquilo que eu falei. Você vai ter que pegar essa criança, acariciar essa criança, se conectar com a emoção dela. Aí você consegue fazer com que ela não tenha mais esse ataque de birra naquela hora. Tá bom? Vocês conseguiram ver mais ou menos isso aí pelo lado da alimentação? Alguém quer me dar um exemplo que veio na cabeça? Alguém está se vendo aí em relação à alimentação? Estou indo rápido, estão entendendo? Está tudo certo? Posso passar para frente? Então, ó, qual que é o objetivo do pai? Nossa, vou pôr um barulho aqui no corredor, espera aí. Então, o objetivo do pai, né, é ajudar a construir a escadaria metafórica, uma escada que a gente colocou ali, que ela não, a gente vê, né, mas ela não é uma escada real, do cérebro superior para o inferior, para que ambos consigam trabalhar em equipe. Então, tem que ter uma integração. Então, assim que eu perceber que essa criança está nesse ataque de birra, eu vou acolher essa criança, né, vou dar para ela o meu sentimento emocional, para me conectar com ela, para eu poder trabalhar com essa criança, né, em relação aos vários aspectos, principalmente que a gente está falando aqui sobre a refeição, tá bom? Então, como fazer? Para tirá-la da crise, tranquilize-a e ajude-a desviando a atenção dela para outra coisa. Por exemplo, se a gente colocou um prato de comida e a criança está dando chilique, a birra, a crise, não adianta você querer que essa criança coma, porque ela não vai comer, ela está num estresse emocional. E a criança com estresse emocional, ela não come, ela perde a fome, né? Ela tem um estresse muito forte, ela não vai comer. Então, você tira ela desse local, você mostra um outro objeto, você fala alguma coisa boba, você conta uma história, você canta uma música, pega um brinquedo. E quando essa criança relaxar, quando ela voltar a si, aí você vai trabalhar com a alimentação novamente. Por quê? A gente sofre com isso. Pode falar. Tem alguma sugestão para o caso da criança não fazer nenhuma birra? Talvez esteja estressada, mas não faz birra. Simplesmente olha para a comida e fala assim, eu não gosto disso, ou eu não quero isso, ou, tá, eu já estou satisfeita, mesmo sem comer. Não faz escândalo, não grita nada, simplesmente olha para a comida e recusa. Eu acho que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, quando eu for entrar nas dicas. Mas se não responder a tua dúvida, depois você me lembra de falar de novo, tá bom? Agora, uma dica muito importante para nós mães, né? Eu me vejo muito nesse slide, porque que é isso? Coloque a sua máscara de oxigênio primeiro, cuide de você. Vou dar um exemplo, né, de uma mãe, ela tem um bebê, ela tem uma criança de 5 anos que não come, que dá trabalho, né, que rejeita o alimento, ou que no seu caso mesmo que ela fala, não quero comer e ponto. Você chega do trabalho cansada, você tá lá no fogão cozinhando, você vai oferecer esse alimento, a criança fala, não quero. Por que eu não aguento mais? Porque eu não sei mais o que fazer? Porque você está de castigo? Quer dizer, primeiro a gente tem que nos reconectar com a gente, né? Eu tenho que tratar a minha emoção. Se eu já sei que isso vai acontecer, que isso é frequente, então como que eu vou tentar reagir a isso? Como eu vou trabalhar o meu interior para na hora que essa criança der essa crise, eu estar bem, eu estar equilibrada, eu estar tranquila. Então, a gente tem que achar estratégias dentro de nós, mães, para que a gente não se estresse mais ainda, não se reconecte com o lado direito e faça o quadro piorar mais ainda. Então, cada mãe aí deve ter um jeito, um yoga, respiração, trabalhar com as emoções, uma terapia, mas a gente tem que entender que nós também temos que ser cuidadas, porque sempre é o filho e depois é a mãe, não é? Até que a mãe cai dura no chão e o filho está lá. Então, a gente tem que se cuidar também, tá? Então, vamos achar jeito da gente poder
lidar com essa situação antes que a coisa aconteça. E aí a gente fica assim, o bebê fica bem, o pai fica bem, quando a gente aprende a conexão, né, dos pensamentos, dos sentimentos, e aí a gente consegue se preparar melhor para as horas das refeições. Tudo certo aí? Alguém tem uma dúvida por enquanto? Então, o resumo até agora foi: não adianta entrar em luta com a criança. Se a criança não quer comer, não faça o mesmo jogo dela, né? Veja o outro lado, veja o lado da emoção, do sentimento, do carinho, da integração com essa criança, acalme a criança. Quando ela estiver bem, dentro de si, aí você vai trabalhar o lado da alimentação, tá bom? Então, eu vou falar agora uma coisa em relação às mães, porque as mães têm muito anseio em algumas coisas na criança, às vezes nem é um problema da criança, é um problema mais da mãe, que a mãe acha que a criança está com problema. Por exemplo, acho que faltou uma frase aqui. O pré-escolar, né? A criança na fase pré-escolar, ela cresce muito até os 2 anos, né? Depois ela dá uma desacelerada no crescimento dela. Ela começa a crescer mais lentamente. O que acontece? Ela não come mais tanto quando ela comia até 2 aninhos de idade. Ela começa a comer um menor volume de alimento, porque ela está tendo uma redução no crescimento. Então, a demanda de energética dela e o apetite acaba reduzindo. O que acontece com a mãe? Nossa, meu filho não está comendo. Nossa, porque eu tenho que dar suplemento pro meu filho. Nossa, porque eu tenho que dar vitamina. Porque não é assim, tá? Como que eu sei que a criança não está comendo bem ou que ela precisa de algum tratamento? Quando a criança não está ganhando peso, quando a criança não está crescendo, quando a criança está com a imunidade baixa, fica muito doente, ou pega qualquer tipo de vírus, gripe, catapora. Aí a gente vai ver que essa criança está fragilizada porque ela está comendo pouco, ou a alimentação não está sendo equilibrada para ela. Mas a criança ela tem fases de crescimento que ela vai desacelerar e ela vai comer menos, tá? Aí você pega um menino pré-adolescente de 13 para 15 anos, eles comem demais, comem absurdamente. Por quê? Porque a hora que eles estão naquele estirão, eles vão comer demais, porque o corpo demanda uma maior demanda energética, tá? Então fiquem tranquilas quanto a isso. Observem como que é a saúde no geral da criança. Trabalhar com a autorregulação do consumo alimentar da criança. O que acontece? Você vai lá, faz o prato da criança cheio, um monte de comida, né? A criança ela vai comer a quantidade que o corpo dela precisa. Então, ela tem uma autorregulação própria, que ela come até quando ela estiver saciada. Depois que ela está saciada, ela não come mais. Aí a mãe fica assim, nossa, não comeu tudo. Nossa, porque está com algum problema. Nossa, porque eu preciso levar no nutrição, preciso levar no médico. Não, a criança ela tem controle alimentar, diferente de nós adultos que não temos o controle alimentar muitas vezes. A gente come em excesso, a criança não. A fase do gosto, né? O alimento é classificado pela cor, forma e quantidade, e não por gosto, né? Então, fale com as crianças em relação aos alimentos sobre forma, tamanho, cor, proporção que ele tem, e não sobre sabor, porque a criança não sabe sobre sabor, tá? Aumento de interesse pelo ambiente. Então, quando a criança está crescendo, ela começa a descobrir novas coisas, ela começa a saber, entender que ela pode pular, que ela pode correr, que ela pode subir na árvore, que ela pode subir no armário, que ela pode ir no parquinho sozinha. Então, comer para ela não é mais interessante quanto tudo aquilo que ela está aprendendo de novo, que é o ambiente. Então, mais uma coisa que faz com que a criança coma menos, tá? Tudo isso, quando passado para os pais, me ajuda a ter um reforço positivo das atividades que a gente vai fazer com as crianças, tá bom? Então, que a criança ela vai comer menos, ela cresce menos e que ela tem menos interesse pelo ambiente. Então, como que a gente vai agir com essa criança, né, nas atividades que eu vou passar para vocês? O que a gente tem que ter em foco? Empoderamento.
A gente tem que ser todo momento, 100% no momento, fatores positivos na alimentação da criança, tá? E incentivar de forma positiva, porque a criança ela é estimulada de forma positiva para que ela consiga fazer uma coisa diferente na vida dela. Então, vamos supor, falar, ele é chato para comer. Isso leva a criança, isso leva à insegurança e ao medo de comer os alimentos. Sabe aquela coisa que tá todo mundo na sua casa, almoçando, todo mundo bem, aí chega a visita, né? Aí você fala assim, ele nem vai comer isso, ele é chato, ele não experimenta nada. Então, que reforço que você deu para essa criança? Positivo ou negativo? Negativo. É lógico que a criança não vai provar o alimento, porque você já reforçou para ela que ela mesma não vai consumir aquele alimento. Entendeu a diferença? Diferente de falar, nossa, vamos provar que a tia fez para você, olha que gostoso que tá, você consegue. É diferente. Sem importar com aquela criança de verdade, né? Então, por exemplo, acolher essa criança. Então, quando chega uma criança para mim no consultório, ela não é mais uma criança, ela é a criança para mim. Né? Porque cada criança, ela é diferente. E cada criança tem um problema, né? Uma fase diferente que vai ter que ser trabalhada. Então, realmente, tanto eu como os pais, a gente deve se importar ao todo com essa criança e acolhê-la naquele momento para que a gente consiga ajudar essa criança em tudo que ela precisar. Estimular a autonomia. Uma coisa que acontece muito, eu falo muito, gente, põe as crianças para cozinhar com vocês. Quem me acompanha no Instagram sabe que a Lívia está sempre ali comigo. A Lívia, o Léo, agora o Léo está adolescente e não quer mais. Mas a Lívia está sempre lá comigo fazendo as coisinhas. Por quê? Quando você fala para a criança não come bolo de cenoura porque tem cenoura, tá? Aí você fala, vamos fazer um bolo com a mamãe? Aí você vai lá, mãe, tem cenoura, eu não gosto, mas vamos fazer para você ver como que é. Mesmo ela achando que ela não gosta, ela vai preparar aquele bolo junto com você. O que vai acontecer? Ela pôs a farinha, ela pôs o açúcar, ela picou a cenoura, ela pôs o óleo, quebrou o ovo, aí ela levou para assar, aí ela colocou a cobertura. Não é muito mais a ideia dela de provar esse alimento quando ela fez não é muito maior do que quando você chega com o bolo pronto sem ela ter colocado a mão? Então, fazer com que a criança esteja junto com você na autonomia de tudo, não só no preparo dos alimentos, mas como na escolha, é muito importante. Por exemplo, vamos montar o cardápio da semana. Senta aqui, filho, vamos fazer o cardápio com a mamãe? Vamos fazer a lista de compra? Ai, mamãe, eu quero comer isso, isso, isso. Não tem nada saudável, vamos supor que a criança não come nenhuma verdura, nenhuma fruta. Você fala, nossa, eu acho que nesse dia a gente pode colocar o alface aqui com o kiwi que vai ficar bom. O que você acha? Ele vai te dar uma resposta, eu não sei, eu não gosto, pode ser. Então, ele vai criar com você opções de como ele quer que você compre, do que ele quer que você compre e como ele quer que você faça. Dizer para ele que você tem muito orgulho dele, né? E que as pequenas conquistas que ele tenha, nem que vamos supor que ele nunca comeu goiaba e você conseguiu fazer com que ele cheire a goiaba. Ele nunca chegou perto da goiaba, mas ele cheirou a goiaba. Nossa, a mamãe está muito feliz porque você cheirou a goiaba. Olha como ela é cheirosa. Sempre, não é só apenas o ato de comer, de levar a boca que a gente tem que elogiar. É de tudo. Qualquer coisa diferente, positiva que a criança já faz, que ela nunca fez, já é uma coisa que você tem que estar incentivando e elogiando essa criança. Eu tinha um aluno na escola que ele não comia fruta nenhuma. E aí era o dia da banana, todo mundo levou uma banana e a gente ia comer banana. E ele ficava lá com a banana e não comia banana, não chegava nem perto da banana. Ele chorava só de ter a banana do lado dele ali. Era uma coisa tão assim que o fato da banana estar ali no mesmo ambiente que ele já chorava, ele já se irritava, ele tinha que sair do refeitório. E aí, de pouquinho, eu fui me aproximando com ele com a banana. Toda a aula tinha lá banana, eu levava a banana e conversava com ele, até que um dia ele conseguiu pegar a banana, ele tinha nojo até de pegar a banana, da textura da banana. Ele pegou a banana e lambeu a banana.
A hora que eu coloquei isso na agenda da mãe, a mãe ficou inconformada, porque ele nunca chegou perto de uma fruta. E isso já é um fator que eu tenho que, nossa senhora, dar pulo de alegria, porque o próximo fator era ele pelo menos morder a banana. Então, eles vão indo por etapas, tá? Por exemplo, se a criança não conseguiu provar aquele alimento que vocês prepararam, né, com carinho, ele não conseguiu provar, mas o que você vai fazer? Nossa, hoje você não conseguiu, mas já já você vai conseguir, né? Nem todos os super-homens conseguem tudo sempre, muitos super-homens perdem. Então, hoje você não conseguiu, mas no próximo dia você vai conseguir. E sempre estimular o fator positivo, né? O que eu sei que a gente nem sempre faz isso porque a gente está ocupada, a gente está cansada, a gente não tem paciência. Por isso que muitas vezes a gente não consegue introduzir alimentos na alimentação da criança, porque nós também não temos essa condição psicológica de sempre estar ali positivo, 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 entendeu? Outra coisa que funciona muito, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, um bolo de banana. A criança não gosta de bolo de banana, nunca comeu, não gosta. Aí você vai lá e prepara o bolo de banana. E o bolo você pega um pratinho e coloca ali na mesa, lá com a comidinha dela, e você come o seu bolo. Aí, de repente, você fala assim, nossa, deixa eu ir no banheiro rapidinho, mas assim, você cuida do meu bolo para mim? Cuida dele e não come, tá? Não come, porque eu vou comer a hora que eu chegar. E você sai um pouquinho, a criança fica olhando para aquele alimento ali. Ela vai ter curiosidade, porque quando você fala não, ela, nossa, mas por que eu não posso comer? Deve estar gostoso, porque agora eu quero provar. Então, isso é uma outra coisa que a criança também fica assim naquela curiosidade, e conforme você vai fazendo isso, ela pode ser que ela chegue a provar também um dia esse alimento só pela curiosidade que ela tem. Não minta para a criança. Tem mãe que bate no feijão chuchu, abobrinha, repolho, beterraba, cenoura, tudo. Não, tá? A não ser que a criança, naquele caso que a criança precise ganhar peso, é uma causa nutricional, que você vai colocar tudo isso na alimentação da criança para ela comer. Mas assim, no contexto diário, você não vai mentir para a criança. Porque a criança tem que saber tudo que ela está comendo. Porque se ela descobrir que você está mentindo para ela, ela não vai mais confiar em você. E isso acontece muito. Tem mãe que a mãe faz? Ela coloca, eu tô falando no geral, tá, gente? Que eu nem conheço vocês. O que a mãe faz? Eu já vi isso muito. Você vai em restaurante, você vê demais isso. A mãe coloca o tablet ali na frente do prato da criança, e a criança está ali entretida com o celular ou com o tablet. O que a mãe faz? Enfia tudo que ela não come na boca, não é isso? E vai enfiando chuchu, abobrinha, repolho, arroz, feijão, porque é um jeito que a mãe entende de que ela está comendo, mas enganada, porque ela está entretida no celular e você está fingindo que está conseguindo uma coisa positiva e não está, porque assim que ela descobrir que ela está vendo que ela está comendo, ela vai recusar e vai jogar o prato longe. Então, nunca minta para a criança, tá? Alguma pergunta até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Quem chegou depois? Vai ficar gravada a aula, tá, gente? Se eu conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir gravar. E aí, quem perdeu o começo, depois vocês vão assistir o começo, tá bom? Com calma, para vocês verem o passo a passo que a gente foi pontuando. Então, quais são os passos para a criança comer? Não é simplesmente faz e come. Não é assim. Né? O fato de a alimentação, ela é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo comer, ninguém nasce sabendo andar. É a mesma coisa. O bebê, ele aprende a caminhar, ele primeiro engatinha, depois ele dá passinhos, depois ele fica em pé, depois ele anda, passinhos com a mão, né? A criança também, ela não sabe comer. Vamos supor que uma criança é um bebê que nasceu com alguma alteração e que teve que usar a gastrostomia, por exemplo. E aí, com 2 anos, essa criança estabilizou, tá bonitinha, vamos começar a comer agora. Aí você pega uma colher de papinha e enfia na boca dessa criança, ela vai engasgar, ela vai recusar, ela não sabe comer, ela nunca comeu. Ela tem 2 anos, ela nunca comeu. Então, aí você vai ensinar essa criança a comer, não é? Você vai dar meia colherzinha, vai alterando as consistências, até a criança aprender a comer. Então, as crianças têm passos para comer, não é simplesmente fazer e comer.
Graças a Deus eu não tive problema com os meus filhos em alimentação desde o começo. É lógico que dependendo da idade eles vão mudando algumas coisinhas, mas é um passo de formiguinha, mas eu não tenho que reclamar. Então, como que a criança come? Quais são os passos? Primeiro, tolera, né? Lembra que eu falei do menino com a banana do lado? Que o próprio fato da banana estar ali do lado dele, ele não conseguia ficar do mesmo lado que a banana. Então, ele não tolerava a banana ali do lado dele, o cheiro da banana. Então, a criança primeiro precisa tolerar o alimento, né? Verificar o espaço em que a criança consegue tolerar no mesmo ambiente com o alimento. Né? Então, o que a gente pode fazer? Em vez de eu dar a banana ali para ele, eu posso dar um bonequinho de banana, né? Uma banana de feltro, pegar uma massinha e fazer uma banana de massinha e deixar ali no mesmo ambiente que ele, até ele começar a tolerar esse alimento. Depois que ele tolerou, aí ele vai interagir com esse alimento, aí ele vai pegar esse alimento, ele vai estudar aquele alimento, ele vai ver a cor, vai ver o tamanho que tem, né? E como que ele vai interagir? Ele pode fazer uma receita com você, ele pode cuidar do seu alimento em casa, aquilo que eu falei, né? Deixa um pouquinho aqui o alimento e sai para a criança ter curiosidade de provar. Então, ele vai interagir com esse alimento, ele vai ter a curiosidade de colocar esse alimento na boca. Depois que ele interagiu, que ele preparou, tocou no alimento, né? Que ele viu aquele alimento, o próximo passo é cheirar. Ele vai cheirar. Nossa, o cheiro é agradável, é doce. Não, é azedo, não tem cheiro, né? Ele vai sentir o cheiro. Depois que ele cheirou, aí ele vai tocar ou não nesse alimento. Vamos supor que a criança ela não suporta que você coloque o alimento na boca dela. Colocar na boca para ela é o fim do mundo. Você pode colocar esse alimento no braço, você pode colocar esse alimento na perna, você pode ter contato desse alimento com várias partes do corpo, até que a criança vá se inteirando desse alimento e confiando no alimento. A hora que ele tocou em alguma parte do corpo, né? Aí ele vai provar. Aí o que você pode fazer? Nossa, a beterraba. A beterraba ela é colorida, então eu posso passar um batom de beterraba. Eu posso pintar o cabelo, se for lourinha, de beterraba. Ele pode provar de algum jeito. E aí, depois que ele chegou na boca, aí ele vai comer esse alimento. Pode dar beijinho na beterraba. Né? Tem um joguinho que é muito legal, que fazem com as crianças, que é como boliche, né? Então, você coloca os boliches ali numa parede, a bolinha. Aí a criança, vamos supor que é o dia da criança provar o chuchu, sei lá. Aí você pega um pratinho de chuchu e coloca ali no chão, do lado que ela está brincando no boliche. Cada vez que ela acertar o boliche e derrubar todas as latinhas lá, os negocinhos de boliche, que eu esqueci o nome, ela vai vir e dar 3 beijinhos no chuchu. Aí ela deu os 3 beijinhos, depois ela cheirou, depois na próxima ela colocou na língua, depois na próxima ela comeu. Então, você vai fazendo etapas com a criança para que ela se aproxime desse alimento. Então, a parte lúdica tem muita coisa para você fazer, para usar nessa parte infantil com a criança. Aí vai da imaginação, né, da família e dos profissionais. Aí também tem os 5 sentidos que interferem muito também quando a criança vai provar um alimento. Então, como eu trabalho os 5 sentidos com a criança, eu tenho um kit, não trouxe aqui porque ele é muito grande, é uma caixa. Dentro da caixa tem gotinha de sabor azedo, amargo, doce e salgado. E tem uma latinha que eu enfio coisas dentro que a criança tem que adivinhar o que é. Então, por exemplo, ela pegou na mão, vamos supor que é um caroço de abacate. Aí, qual o sentido que ela vai usar? É o tato. O que é isso aqui? Ela não está vendo, ela está só tendo contato. Ela vai ter que me falar o que é aquilo. O cheiro, a gente coloca em potinhos, canela, dá para você colocar gengibre, alho. Aí ela vai cheirar, ela vai falar o que é isso. Aí você vai, você errou, você acertou. A audição, como que ela trabalha a audição? A gente trabalha a audição, a gente pega um esteto, coloca aqui e pede para a criança mastigar um alimento duro, por exemplo, a maçã. A hora que a criança está mastigando a maçã, ela coloca o esteto aqui, ela vai ouvir a mastigação dela.
E ela vê, ah, nossa, esse alimento ele é mais crocante, porque ele faz barulhinho. Aí você dá a banana, nossa, mas não faz o creque-creque da banana, porque a maçã é diferente. Então, você trabalha todas essas partes com a criança. O que mais que faltou? A visão, a gente trabalha com a cor, que cor que é, né? Normalmente a criança recusa o verde. Tem estudos que falam que a criança recusa o verde porque o verde é tipo o veneno da planta. Né? Eu não sei mais ou menos a relação, mas foi dito isso, e isso acaba entrando na cabeça das pessoas que levam como se o verde fosse um veneno que pudesse matar as crianças. Então, através disso, as crianças acabam recusando a cor verde, tá? Normalmente, a criança recusa alimento marrom, porque o alimento marrom, ele parece alimento queimado, um bolo queimado, uma bolacha queimada. Aí você vai trabalhar com outro alimento marrom, mas que seja de uma forma gostosa, que tenha um sabor agradável para a criança. Normalmente, vermelho e laranja lembram alimentos mais adocicados, as crianças aceitam bem. Né? O verde, já falei. Agora, uma dica bem interessante aqui. Vamos supor que o seu filho não coma, o problema do seu filho seja legumes e verduras. Né? A pior aceitação seja entre os alimentos verdes, né? Ou o pepino, o brócolis, o repolho. Você vai começar a introduzir o alimento verde? Sendo que é o que ele mais recusa? O que vocês acham? Não, porque você não tem que ter a confiança da criança primeiro. Você não tem que pegar essa criança assim, abraçá-la no colo, tem que confiar em você, que você, além de ser mãe dela, é a melhor amiga do mundo que ela tem. Você vai trabalhar com tudo que ela gosta, com morango, vai fazer carinho do morango, vai trabalhar com as frutas que ela gosta. Depois que ela já estiver adaptada com você, você vai começar pelos alimentos que ela recusa. Entendeu? Porque ela já confiou em você. Aí você vai só trabalhando com os alimentos que ela não gosta, que ela recusou até agora. Então, agora, pensando em tudo isso, né, que a criança ela não tem ainda o raciocínio lógico, a capacidade, né, de saber o que é certo ou o que é errado. Vocês acham que a criança pode escolher o seu próprio alimento? Ela tem capacidade de escolher o seu próprio alimento? Tem? Será que ela vai escolher a... Deixa eu dar um exemplo aqui. O pão integral ou a bisnaguinha? A bisnaguinha, né? Então, a minha visão como nutricionista é que a mãe tem que estar ainda no controle das escolhas das crianças. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu vou dar um exemplo muito clássico, tá? Por que a criança até 2 anos ela come de tudo? Nossa, Lia, você não sabe, até 2 anos ela comia de tudo, ela comia todas as frutas, as papinhas, os legumes. Depois que fez 2 anos, ela não come mais nada. Por que isso acontece? Porque a criança fez 2 anos, o que acontece? Ela já abre a geladeira, ela abre o armário, ela pega o que ela quer, ela vai no mercado, ela já vai colocando as coisas no carrinho, ela já entende que ela pode comer tudo aquilo. E para ela é muito melhor comer a bisnaguinha do que comer uma fruta, comer um danoninho do que comer um morango. Então, é nessa fase que a mãe tem que ter o controle. Você pode comer o danoninho desde que você coma o morango primeiro, entendeu? Eu não acho que nada é proibido, eu não acho que a criança tem que viver numa bola, né, numa bolha, que nada pode entrar. Pelo contrário, eu tenho 2 filhos aqui em casa, tem de tudo. Só que é o combinado, são 3 frutas por dia, tem que ter legumes no almoço e na janta, o resto vocês podem escolher alguma coisa para vocês comerem. Eu lembro quando o Léo tinha 3 anos, eu tinha comprado, eu não comprava Danone em casa, essas coisas, porque a gente não pode muito consumir coisas com leite, né? Então eu não comprava. E aí um dia eu comprei o bendito do Danoninho e deixei na geladeira. Aí ele falou assim, mamãe, depois da janta eu posso comer um Danoninho? Eu falei, pode, você comeu tudo, pode comer. Ele foi lá, pegou um Danoninho, tava passando roupa assim no quarto do lado. Comeu o Danoninho. Aí eu ouvi o barulhinho da pia, assim, tchac, que ele jogou na pia, né, o que ele tinha comido. Pode comer mais um? Não, só um, Léo, é um por dia. O que ele fez? Ele foi lá, pegou de novo o outro. O que eu fiz? Deu dor no coração? Deu.
Mas nunca mais eles me enganaram. Eu fui lá na geladeira, peguei ele e falei assim, você me obedeceu. Então, agora, nós vamos pegar tudo isso na geladeira e vamos jogar no lixo. Eu fui lá, eu peguei os 4 danoninhos que estavam na geladeira e eu joguei no lixo. Pergunta se algum dia eles pegaram alguma coisa sem pedir para mim. Nunca mais. Se naquele momento eu tivesse, ai, tadinho, né? Ai, deixa eu comer mais um. Eu teria perdido o controle da situação. Hoje eu não teria mais controle. Então, a gente tem, lembra que eu falei de agir com o cérebro superior? Quando a gente vê que aquela birra, que a criança sabe o que está fazendo, você tem que ir lá e você tem que pôr limite. Eu posso ter bombom, chocolate, tudo, Nutella. Posso comer, mãe? Pode. E na minha cabeça eu controlo, ela já comeu tantos hoje, tantos, então aí eu vou vendo o que eu tenho que fazer, tá? Para que eles não ficam comendo em excesso, mas eu tenho controle. A educação. Será que o nosso jeito de educar reflete exatamente aquilo que queremos ensinar? Pesquisas apontam que a maneira da criança se alimentar está diretamente ligada à forma como os pais a educam. Vocês vão ver um pouquinho, mas aqui eu vou passar muito rápido, porque eu não sou psicóloga, tá, gente? É só para vocês entenderem mais ou menos os tipos de educação que tem, tá? Então, eles definem como estilo de educação parental. Então, eles classificam a maneira como educamos nossos filhos em 4 tipos. Vocês vão se ver em algum desses aí, tá? Primeiro perfil, autoritário. Estilo controlador em relação à alimentação da criança e muito exigente com a mesma, que ela come tudo, se não sai na mesa. Tem que comer tudo, né? Senão vai ficar de castigo. Então, essa é a mãe autoritária. O perfil 2 é o permissivo e tolerante. São os pais que não querem punir os filhos, mas também não sabem educar de uma outra forma. Então, olha o filho lá, os pais abaixadinho, eles não sabem como reagir em relação a essa criança. Eles não querem punir, mas também não sabem como educar. O perfil negligente age com indiferença, não dando tanta importância à alimentação e à educação da criança. Então, as crianças fazem o que quer com os pais, né? Literalmente. A mãe negligencia, mas às vezes essa negligência não é porque ela quer. É porque ela não tem informação, ela não tem orientação, e ao mesmo tempo ela trabalha demais, ela não tem esse tempo para fazer tudo isso. Então, a algum ponto ela acaba negligenciando, e muitas vezes pode ser a alimentação, né? É aquela criança que come na frente da televisão o tempo todo. Quarto perfil, autoritário e participativo. Esse perfil, ele sabe orientar e dar limites na medida certa. Então, é aqueles pais que educam de uma forma positiva, dão limites de uma forma positiva, que faz a criança ter um crescimento, né? E aí tem toda essa relação amorosa com a alimentação. Então, quem se identificou com qual aí, anota no papelzinho para depois saber mais, tá? Sobre os seus estilos parentais. Então, sabendo que a nossa forma da alimentação está muito relacionada com a educação, fica mais fácil entender por que nos dias atuais encontramos tantas crianças com problemas de alimentares de comportamento. Né? Quantas famílias que conhecemos que se enquadram no perfil 4? Hoje, com a nossa vida, a gente não tem tempo. Né? A gente fica sempre atrás de coisa, a gente não tem esse tempo. Então, é muito comum a gente relaxar em algum ponto. E muitas vezes acaba sendo na alimentação mesmo, não só do filho, mas a alimentação da família no geral, né? Eu vou falar aqui mesmo, eu moro num apartamento aqui e na fase de pandemia, eu nunca vi tanto iFood tocando interfone. 24 horas. Eu nunca vi tanto iFood aqui nesse condomínio aqui. Toda hora do dia que você fosse na portaria tinha entrega. Até de milkshake eu vi o pessoal me entregando. Então, quer dizer, o povo está trabalhando em casa, né? Aí a dona de casa está sem funcionário, está fazendo tudo que ela pode, e a comida não dá tempo, ela vai lá e pede comida fora. Infelizmente, nosso estilo de vida, muitas vezes, é o que tem para hoje, não é? Então, alguma coisa sempre vai ficar por trás. Então, agora vamos falar um pouquinho de boas perguntas. Perguntas inteligentes, né? Levam a criança a pensar. Então, se você perguntar para a criança,
por que você não come, por que você não gosta de maçã? O que ela vai te responder? Por que não? Não é? Como foi a aula? Como foi a aula hoje? Legal. Não é essa a resposta que eles dão? Diferente de você perguntar, o que você aprendeu na escola hoje? Ai, mamãe, eu aprendi hoje o alfabeto, a letra D, que o D com o dado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o jeito que a gente pergunta para a criança é a resposta que ela vai dar para você. Então, as perguntas têm o poder de empoderar, mudar perspectivas e, assim, fazer a criança encontrar respostas para as situações. Boas perguntas são aquelas que geram uma consequência de pensamentos. Por exemplo, como, para quê, qual, o quê, quando e com quem. Evite o porquê, porque sempre vai vir sim ou não, tá? Você não vai conseguir tirar nada da criança. Exemplo, como eu poderia preparar esse brócolis para você experimentar? A criança vai pensar, ela vai pensar, gente, isso é muito interessante. Vocês podem fazer essa pergunta amanhã, filhos de vocês. Pegue alguma coisa que eles não comam, que eles não estão querendo comer muito e pergunte: como eu poderia preparar isso X para vocês hoje no almoço? Ah, eu acho que podia ser assim, assim, assim. Qual fruta você quer comer? Manga ou morango? Dá opção, tá? Você quer comer manga? Não. Ele vai falar isso para você. Ah, você quer comer laranja? Não. Tinha uma aluna na escolinha também, ela tinha 4 aninhos e a mãe é nutricionista. E ela não comia uma fruta. E aí eu fiquei lá de olho naquela menininha e falei assim, não, vou fazer ela comer, vou fazer ela comer, fazer ela comer. Aí quando eu peguei, lembro que eu falei que eu acolhi, peguei intimidade com ela, virei a maior amiga dela, tia amiga dela da comida, que me chamam de tia da comida. Quando eu estava íntima dela, teve um dia que tinha bastante fruta nas lancheiras, né? Aí eu peguei 2 frutas diferentes e coloquei na bancadinha dela. Se não me engano, era pocã e uva, pocã e morango, não lembro. Eu coloquei as 2 ali e ela ficou olhando para a fruta, como assim, não vou comer, não, não vou comer. Aí eu falei assim, Lavínia, você quer comer a mexerica ou a uva? A mexerica. E comeu a mexerica. A mãe falou, não acredito que ela comeu mexerica. Desse dia em diante, todos os dias tinha fruta na lancheira, ela comia as frutas. Olha que coisa besta. Foi só uma pergunta que eu fiz e a criança entendeu que ela podia ter escolha, porque até então ela só podia comer aquela opção que a mãe dava para ela. Quando eu fiz ela entender que ela podia escolher, ela, nossa, mas agora eu posso, então vou querer essa. E ela começou a comer fruta, coisa simples, tá? Filho, de que forma você poderia me ajudar a preparar o almoço de hoje? Quando você coloca a criança para preparar coisas com você, ele se acha o máximo, ele se acha o rei da cocada, ele quer fazer tudo, ele quer pôr avental, ele quer cozinhar, ele quer picar. Gente, ele vai comer essa comida, depois ele vai provar, mas ele vai ter interesse de provar. Perguntas ruins. De novo, você não vai comer? Você não tem mais jeito mesmo. Quer dizer, você já perguntou e já afirmou que ele não vai comer, que ele não tem jeito. Você empoderou essa criança positivamente ou você deixou ela lá no chão? E quem não faz isso? Quem não faz isso? Que mãe que não fala essa frase, meu Deus do céu. Ah, nem vai comer mesmo, não quero nem saber. Já fiz, deixa aí no prato, né? Olha como a gente pergunta e como a gente dá esse reforço positivo para as crianças. Bom, vamos começar agora para a gente finalizar, que senão vai ser muito longe. Então, começando a educação nutricional. Como que eu faço educação nutricional em casa? É planejamento, gente. Ninguém tem lá, nossa, o que tem hoje? Ai, gente, planejamento. Pega uma folhinha, elabora preparos da semana, vai lá, pega uma folhinha, chama as crianças, cardápio de segunda, isso, compras, isso. Planejamento. A família toda pode participar do planejamento da alimentação, tá? Isso é muito importante para estimular as crianças. O que eu ouço muito de mãe? Não tenho tempo para cozinhar. É o que eu mais ouço, tá? Mas o que ela não abre mão? Gente, eu não estou falando de vocês, estou falando no geral, tá?
Ela faz unha toda semana, ela vai na academia toda semana, ela assiste Netflix, a série tal. Aí a cozinha não tem. Não precisa ser só a mãe, pode ser o pai também, porque o pai também tem que cozinhar, né? O pai chegou do trabalho, em vez de ele cozinhar, ele vai jogar futebol, ele vai beber uma cervejinha com amigo, ele vai assistir um jogo. Ai, a comida não dá tempo de cozinhar, vamos pedir qualquer coisa. Então, quando você faz um planejamento, uma organização, colocando meta para o pai, para a mãe e para os filhos, quando todo mundo age em conjunto, a chance disso dar certo é muito mais fácil, tá? Por isso que eu falo, planejamento da mãe, do pai, do filho, de toda a família em relação à alimentação. Então, aqui agora eu vou falar de alguns passos que vão ajudar vocês a melhorar um pouquinho isso aí, tá? Então, as principais dificuldades alimentares é a neofobia, quando a criança enjoa na hora de comer, né? A seletividade alimentar, quando a criança escolhe e come poucos alimentos. Normalmente, seletividade alimentar é quando ela come menos de 20 alimentos diferentes. Inapetência e quando ela come em excesso. Então, esses são os passos principais das dificuldades alimentares. E como que a gente faz a criança comer de uma forma feliz? Educando o paladar da criança. A educação do paladar é comandada pelo cérebro, então precisamos treinar o cérebro. Se uma criança nunca comeu limão, como que ela vai gostar do limão? Não adianta você dar um limão para ela, ela vai fazer careta, vai recusar, mas ela tem que se adaptar com esse gosto. O chá de boldo, gente, que criança que toma chá de boldo? Nenhuma, tá? Porque é extremamente amargo, é horrível. Mas se é uma criança que a mãe dava um golinho desde pequenininho lá, quando estava com cólica, sei lá, tá, gente? Dava na colherzinha lá um gostinho, a criança se adaptou com aquele sabor. Para ela é uma coisa boa, é uma coisa normal, porque o cérebro já está treinado com esse sabor. Então, para a gente fazer a criança comer, eu tenho que treinar todos os sabores para essa criança ter um paladar que se aproxime para que ela consiga colocar esse alimento na boca, tá? Comer é uma função básica como dormir, né? Comer bem, a gente aprende junto com as crianças. Então, vamos lá. Então, passo 1. Como introduzir alimentos saudáveis? Acho que esse é o que todo mundo quer saber, né? Como faz para introduzir alimentos saudáveis na alimentação da criança? Não é a criança que deixou de comer, mas nós que deixamos de oferecer, muitas vezes. Quando a criança diz, eu não gosto desse alimento, ela pode estar dizendo, eu não conheço esse alimento. Ela pode não conhecer esse alimento. E se ela não conhece, como que ela vai gostar? Não é verdade? Então, como que a gente faz? Então, você vai pegar esse alimento e vai falar que ele é saboroso, né? Lembra que eu falei que a criança ela começa com cores, depois ela vai para o sabor até ela provar. Encoraje a criança a comer algo novo. Não rotule seu filho de implicante, chato, nojento para comer. Seja exemplo, coma de tudo. O que eu vejo de mãe comendo escondida de filho? Olha, eu comprei um pote de Nutella, mas eu só como a hora que eles vão dormir. Não é verdade? Tem uma rindo aí, ó. Nossa, eu tenho chocolate escondido, porque eles não podem comer. Ah, mas eu posso. Criança que não pode comer, mas eu posso, não é verdade? Seja exemplo. Então, enquanto vocês estiverem com seus filhos, coma de tudo com eles, na frente deles. Tem uma foto que eu ia colocar aqui, mas eu esqueci, que é o pai comendo um hambúrguer desse tamanho e o filhinho ali olhando para a saladinha de alface. Por que meu pai pode comer hambúrguer e eu tenho que comer alface? De jeito nenhum, não vou comer nunca esse alface. Ou é hambúrguer para todo mundo, ou é alface para todo mundo, tá? Exponha o alimento novo com frequência. Hoje eu dei beterraba, ela recusou. Aí você não dá beterraba nunca mais. Não, é com frequência esse alimento tem que ser exposto para a criança. Falam que é de 9 a 21 vezes para a criança provar esse alimento. Acostume as papilas das crianças desde cedo a novos sabores. Essa aqui é uma frase que eu coloquei, por quê? Quando a criança está em introdução alimentar, comendo papinha, a mãe não põe alho, a mãe não põe cebola, a mãe não põe sal, não põe orégano, salsinha. É só a cenoura, a carne, a água e o chuchu. Ela come isso durante 5 meses.
Você acha que a papila dela acostumou com todos esses sabores exorbitantes que tem na alimentação? Não. Ela não vai comer sabores diferentes, sabores picantes, sabores mais diferentes, tá? Então, desde a introdução alimentar, a papinha tem que ser super bem feita, com todos os sabores. Não se incomode com as caretas na hora de testar um alimento. Às vezes a criança chupou limão, mas não é porque tá ruim, mas é porque o limão é azedo, mas não é porque ela não gostou. Entendeu? O fato da criança fazer careta não é porque ela não gostou. Se você chupar um limão, você não vai fazer careta? Você vai fazer careta, porque ele é azedo, mas você não gosta de chupar o limão? Se você tá chupando limão, porque você gosta, tá? Então, não julgue careta. Pratique o sabor amigo, isso é muito legal. O que seu filho adora comer? O que seu filho come todo dia que ele não pode ficar sem? O mal do século, ketchup. Vamos pegar essa tranqueira aí, o ketchup. O que eu vou colocar junto com o ketchup para ele comer? Batata? Não sei, cenoura? Brócolis? Então, você pega uma coisa que ele gosta muito e mistura com um alimento novo que você vai introduzir. Então, vamos supor brócolis com ketchup. É bom? Não é, mas é um começo, entendeu? É um sabor amigo, é um sabor que ele gosta, e você vai pegar uma outra coisa que você quer introduzir e misturar com esse sabor amigo. Por exemplo, 2 frutas. Tem criança, vamos supor que a criança só come mamão e banana. Você quer dar um morango. Vamos amassar o morango na banana. Sabor amigo, entendeu? Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Escolha um alimento semelhante a algo que seu filho já goste, que eu acabei de falar, né? Então, por exemplo, ele gosta disso, você vai preparar isso junto com aquele outro alimento que ele gosta. Apresente o alimento novo antes de servir. Deixe a criança tocar, cheirar, ver como ele é, sentir o cheiro, sentir o sabor. Lembra de todos aqueles passos da alimentação? Né? Que é tocar, cheirar, estar no mesmo ambiente. Não adianta você pegar um alimento que ele nunca viu e come. Não, deixa ele ter contato com esse alimento, deixa ele se familiarizar com o alimento. Ela não precisa comer a couve, por exemplo, in natura. Ela pode comer a couve refogada, a couve num suco, a couve numa farofa. Tem vários tipos de você apresentar esse alimento para a criança. Mas a mãe quer que ela coma a couve crua. Mas aí ela não quer comer a couve crua, então você vai colocar essa couve de um outro jeito, tá? Sirva uma pequena quantidade desse alimento novo. Não é para você pegar a couve e colocar um prato de salada na frente da criança. Então, você vai pegar uma colher de couve e vai pôr no prato dela. E ela vai provar aquele uma colher de sopa. No dia seguinte, você fez couve de novo. Vamos pôr 2 colheres. E aí você vai aumentando gradativamente a quantidade desse alimento. Já falei, não minta que o alimento está escondido, tá? Jogue limpo com a criança. Experimente também para que ela tenha confiança. Gente, isso dá muito certo também. Você pegar lá, vamos pegar aqui, couve-flor. Aí você põe couve-flor no pratinho dela e põe no seu. E você começa a comer a couve-flor. Nossa, que delícia! Gente, vocês têm que ser atriz. Nossa, que delícia! Gente, mas isso tá bom demais, eu preciso comer mais. Nossa, e come aquilo. A criança vai ficar olhando para tua cara. Nossa, deve ser muito bom. E a criança vai querer provar, porque você está fazendo uma cena que aquilo é melhor que chocolate. Vocês entenderam como tem que fazer? Não peça para comer, peça para a criança experimentar, tá? Ela primeiro tem que se familiarizar para depois ela comer o alimento. E depois você peça para a criança falar sobre aquela comida que você colocou no prato, explicar o que você sentiu, né? O que você achou desse alimento? O que você achou da textura, da cor, do cheiro, né? Do sabor? Ela vai contar para você o que ela achou. Sirva novos alimentos com regularidade e continue tentando, caso a criança não comeu. Um planejamento aqui para vocês. Então, vocês vão pegar um alimento novo, por exemplo, tomate, eu coloquei aqui. Então, o alimento novo é o tomate. A receita que vocês vão lembrar com esse tomate, vamos supor aqui que é um patê de tomate, tá? Eu inventei. Que hora que você vai servir no lanche da tarde? E como que você vai apresentar esse alimento para a criança? Você vai colher um tomate do pé para ele. Então, olha o que você fez. Você colheu o alimento,
né, apresentou para ele e colocou na refeição dele. E aí você vai falar para ele o que, que ele achou de cheiro, sabor, textura, se ele achou mole ou não. Aí vamos supor que ele falou que é mole, aí você vai colocar mais textura nesse patê, por exemplo, biomassa de banana verde, uma ricotinha amassadinha com cheiro verde, e vai fazer esse alimento da forma com que ele falou para você. Ai, mamãe, eu acho que está muito mole. Então, vamos deixar ele mais durinho, vamos colocar alguma coisa nele. Tá vendo como a criança te falou o problema dela com o alimento? Entenderam? Segundo ponto, faça você o marketing dos alimentos. Esse é muito legal, gente, porque a gente está perdendo para a televisão, tá? Quem está alimentando as crianças é a televisão, não somos nós. Pais, não esperem a escola ou a TV fazer o que é de sua responsabilidade, a educação nutricional do seu filho, tá? Isso é fundo, hein, mãe? Isso é bem intenso, assim. É nós que temos que mudar. O que as empresas fazem? Elas usam cores associadas a emoções, por exemplo, vermelho. Qual alimento de saquinho, de caixinha que não tem vermelho, azul e amarelo? Fala para mim. Todos têm. Então, o vermelho ele é excitação, estímulo do apetite e percepção de doçura. O azul é relaxamento e o amarelo é atenção. Então, olha a combinação de cores que eles colocam na embalagem para chamar a atenção das crianças. E nesse estudo, ele verificou que a cor verde é que as crianças menos aceitavam. Então, eles não colocam quase cor verde nas embalagens, porque as crianças não aceitam o verde. E aí você monta pratos com essas combinações aqui, vermelho, azul, amarelo, por exemplo, salada de frutas com manga, banana, morango e sirva numa taça azul. Você colocou todas as cores e a taça azul. Então, você deu toda essa sensação aí de estímulo visual para a criança num alimento saudável. Educação gastronômica. Criança hoje não sabe de onde vem o nuggets. Porque eles não sabem que o nuggets que é um frango que vem da galinha. Eles sabem que o nuggets é o nuggets. Então, a criança precisa ser educada, conhecer a ciência dos alimentos, né? Conhecer os alimentos, de onde vem, ir numa horta, preparar alimento, ter contato com o alimento, né? Se você mostrar a uma criança um aipo, pode ser que ela não conheça, mas mostre uma caixa de nuggets, ela pode não saber sua origem, mas ela vai saber o que é o produto. Não é verdade? Então, vamos fazer os marketings dos alimentos. Porque as bananas continuam sendo bananas, tá, gente? Olha essa foto. Então, como nós, profissionais de saúde, podemos lutar contra o marketing? Fazendo nós mesmos as propagandas. Então, fale menos sobre saúde e mais sobre sabor. Faça a refeição com as crianças de demonstre prazer ao comer. Né? Método eu também. Você come, eu também como. Aquilo que é delicioso, maravilhoso e é o alimento da minha vida. Batije os pratos com nomes atraentes, né? O bobo, vocês vão ver mais para frente. Não use suborno ou recompensa. Se você não comer, você não vai no shopping. Se você não comer, você não vai na casa do amiguinho. Nunca isso. Elogie. Não diga que os alimentos são bons ou ruins. Ensine sempre a moderação. Aquilo que eu falei, em casa tem de tudo, mas eu tenho o controle do consumo e da quantidade que eles consomem. Pondo em prática. O brócolis do chute forte no lugar da árvorezinha feliz. Ninguém quer saber da árvorezinha feliz. Eles querem saber que o brócolis dá força, dá energia, né? Rúcula avatar no lugar da folhinha da saúde. Que criança que quer saber da folhinha da saúde, né? Caqui da rainha do reino laranja. Isso foi a Lívia que fez, minha filha, vou mostrar para vocês. Em vez de frutinha que ajuda na visão. Maçã, a dama de vermelho, em vez da frutinha redondinha. Ovo da forçabilidade também foi da Lívia, no lugar do ovo da inteligência. Peixe e franguinho d'água também foi da Lívia, no lugar da comida saudável. A Lívia não queria comer peixe, teve uma fase. Aí o meu filho falou assim, mas é o franguinho d'água. Ah, então deixa eu comer. Come peixe até hoje. Mas hoje ela já sabe que peixe é peixe, né? Mas foi uma forma que a gente conseguiu fazer ela entender que o peixe era gostoso e que ela podia comer. O limão, a laranja verde no lugar da frutinha rica em vitamina C. Esse aqui é o ovo da forçabilidade em ação. Olha que lindo você fazer isso com alimento. Um dia estava na casa da minha mãe tomando café
E a Lívia lá, porque eles adoram ovo quente de manhã, né? Aí ele falou assim, vovô, eu quero 3 ovos, porque me dá muita forçabilidade. Mas foi um tal de rir. Eu falei assim, gente, eu vou usar isso. E ficou, até hoje é o ovo da forçabilidade, tá? E esse aqui foi uma atividade que ela não comia caqui. Ela não gosta da textura do caqui, do abacá, sabe essa textura mais mole assim? Ela não gosta. Aí eu falei assim, preciso trabalhar o caqui com ela. Então, daí eu comprei o caqui, naquele bem molinho, sentei com ela no chão, fiz ela cheirar, ver a cor, cortei o caqui no meio, ela passou na língua, aí que foi, que até que experimentou. Aí a gente fez uma atividade com ela, então a atividade foi introduzir o caqui, né? Então a gente aplicou a técnica do cheiro, sabor e textura. A gente criou uma receita que era o mousse do caqui da rainha do reino laranja, e o desenho da rainha do reino laranja cheia de caqui no vestido dela. Olha a árvore cheia de caqui, então olha a imaginação dela, foi ela que criou isso aqui. A rainha, o caqui da rainha do reino laranja. Através disso, ela come caqui hoje. Então, quando a gente fala, a criança precisa de tempo, né, de dedicação, de afeto, de sentimentos positivos. Eu consegui fazer ela fazer caqui. Aí a gente fez essa receita e fez um vídeo no Instagram. Tá lá no meu Instagram o vídeo do caqui da rainha do reino laranja lá. Terceiro passo, estabeleça horários para todas as refeições. Tem mãe que dá comida para a criança de meia em meia hora. Como que ela come a comida? Entendeu? Criança tem que ter horário, como nós também. Então, por exemplo, aqui que é a fome, né? A criança, ela é dona da sua fome. Então, não faça a comparação com os pratos de cada criança. Cada criança come de um jeito, né? Lares mais restritivos costumam ser mais propícios à obesidade. A criança come escondido. Me preocupa muito hoje essas mães muito preocupada, não falo com saúde, eu falo com o próprio corpo, beleza, tá? Saúde é uma coisa, beleza é outra. Hoje a gente vê mães muito preocupadas com beleza, externo mesmo, corpo bonito, sarado, o silicone, blá, blá, blá. Isso não é saúde. E essa criança, já tem criança que eu atendi com 8 anos que a mãe não deixa comer carboidrato. E come adoçante. Eu falo, gente do céu, pelo amor de Deus. Não pode, criança é criança, adulto é adulto. Então, a visão da mãe quanto à alimentação é tão ruim que ela passa a usar para a criança nessa idade, tá? O bebê, ele não chora quando tem fome. O bebê, ele chora só quando tem fome, né? Então, espera a criança pedir comida. Ela vai pedir comida para você. A ideia de que os pais têm que as crianças não podem ficar com fome desregula todo o mecanismo de fome da criança. Aí a criança começa a comer sem fome, sem fome, sem fome, sem fome. O que acontece? Obesidade infantil. Então, deixa a criança ter fome. Então, estabeleça uma programação. 3 refeições, café da manhã, almoço, janta, 1 ou 2 lanches. Lanche da manhã e lanche da tarde, tá? É isso que a criança vai comer, com horários que você estipulou. Livre de petiscos, né? Passeio para isso, passeio daquilo, e leva petisco, vai na casa de um. Seja firme e não deixe a criança comer na hora que quiser. A criança sabe a hora que ela deve comer, tá? As refeições devem ser reforçadas e nutritivas para que a criança fique saciada. Uma criança, um pré-escolar, ele precisa de mais carboidrato, mais gordura para que ele tenha mais saciedade. Se você der uma perinha para uma criança de 4 anos à tarde, ela vai ter fome. Então, você tem que dar uma perinha, um pãozinho com alguma coisa, reforçar alguma outra coisa, um Danone com aveia, uma fruta picada, tá? Isso que eu já falei aí. Criar uma rotina alimentar para as crianças com moderação, autocontrole e capacidade de planejamento. Ela também pode planejar o dia alimentar dela junto com você. Então, aqui está um slide, né? De mais ou menos alguns exemplos de alimentos, depois vai ficar aí para vocês. Eu vou passar, senão vai ficar muito tarde. Rotinas e rituais divertidos para a alimentação da criança. Então, o que é isso? Então, hortaliças ou frutas primeiro. Então, coloca uma rotina, né? Uma sequência, tipo uma etiqueta à mesa para a criança. Então, primeiro a gente come a salada, depois a gente come o arroz ou feijão, depois a gente come a fruta de sobremesa, tá bom?
Então, assim que você vai fazer. Conversar à mesa, discutir os assuntos do dia é muito interessante. O que a criança está sentindo, o que ela aprendeu hoje. Não ficar com tablet e TV ligada. Eu até falei esses dias aqui em casa que eu cresci comendo na sala, não tinha televisão, era sala de jantar, né? E a sala de televisão. Hoje a gente tem televisão em todos os cômodos da casa. Então, normalmente tem uma televisão na cozinha, uma televisão na sala de estar e uma televisão na sala de jantar. Se não é televisão, é o tablet ou é o celular. Então, escolham regras, né? Sentou na mesa, desliga tudo, tá? Temos que seguir as regras. Passo 5, desmistifique. Criança tem que comer comida de criança. Não, tá? Lembra que eu falei dos temperos? Criança tem que comer isso. Alimentos, os vegetais, isso é comida de criança. Frutas são comidas de crianças. Chá são comidas de crianças. Todos os temperos são comida de criança. Alho, cebola, azeite são comida de criança. Não tem que separar comida de criança de comida de adulto. Desde que meus filhos fizeram 1 ano, eles sentavam na mesa para comer comigo. Não tinha comida X, lógico que papinha na consistência era separado. Fez 1 ano, comida da família. Era a mesma comida para mim, era a mesma comida para eles. Eu nunca fiz 2 comidas, tá? Olha aí as comidas de criança que a gente tem no mercado. Esse aqui é aquele achocolatadinho na caixinha lá, tá? Então, ele tem carboidratos, 32 gramas. Vocês sabem quanto que é a recomendação de açúcares para criança por dia? Alguém sabe? 25 gramas por dia de açúcar no dia. Quanto tem num todinho? 29. Então, quer dizer, com uma caixinha de achocolatado pronto, a criança já consumiu toda a sua cota de açúcar no dia. Tem uma ferramenta que eu trabalho com as crianças nos atendimentos, que ai, quanto açúcar. É que eu não tenho ela impressa aqui. Então, tem as 25 colherzinhas, cada colherzinha tem 1 grama, e aí a criança aprende a contar quantas colheres ele consumiu no dia. Então, por exemplo, eu vou ensinar o rock para ele, aí vai ver aqui, 29 gramas, ele vai arriscar as 25 colherzinhas e vai faltar 3. Aí ele falou assim, nossa tia, mas já consumi tudo. Aí você vai falar com a criança o seguinte, então, o que você pode fazer para substituir esses alimentos aqui para você consumir menos açúcar e mais alimentos diferentes? Aí ele vai aprender que a banana tem tantas gramas, né, que o Danone sem açúcar tem tantas gramas, e ele vai ver que ele vai poder consumir mais coisa com açúcar para dar as 25 gramas do que só um potinho de achocolatado. Então, isso é muito legal para as crianças aprenderem. Elas mesmas fazem as continhas lá de quantas colheres de açúcar elas vão consumir no dia. Comer alimentos repletos de sal, gorduras e açúcares usados pela química mudam a química do nosso cérebro. E as crianças, como são mais vulneráveis a comer esses tipos de alimentos, quando pequenos, podem programá-los para serem consumidores desses alimentos ao longo da vida. Então, quanto mais vocês derem aditivos químicos para as crianças, que são todos os alimentos que vêm no saquinho, na caixinha, no pacotinho, mais você programa esse cérebro para viciar nesses alimentos. As crianças são viciadas nesses alimentos, tá? Mitos. Fazer comida em casa diariamente é mais caro? Dá mais trabalho? Será? Olha aqui esse desenho do açúcar que fala assim, se você pegar um lápis preto em uma pintura, é como um lápis preto em uma pintura. Um pouco de açúcar que você consumir não vai mudar nada. Então, você vai pegar uma pintura e vai fazer uma pintinha com lápis preto. Não vai mudar nada, tá? Mas se você pintar um desenho lindo e depois passar lápis preto por cima de tudo, então você não consegue ver mais nada. É isso que o açúcar faz com a língua. Conforme a criança vai comendo tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar, ela não consegue mais reconhecer o outro sabor. Sabe o que faz isso também? O glutamato monossódico, né? Que é o sazon, aqueles temperinhos lá, que tem todos os salgadinhos, que tem nos Cheetos, que tem no... Tudo isso que é salgadinho de criança tem glutamato, tempero, sazon, com amor, tudo mais. Glutamato monossódico, ele vicia as papilas gustativas e a criança, o que acontece? Ela não sente mais o sabor do sal. Aí, cada vez mais, ela põe o sal na comida
E o que vai acontecer com essa criança? Hipertensão arterial na infância, de tanto sal que ela consome, porque ela não reconhece mais o sabor do sal, porque a papila dela viciou por causa do glutamato. Então, olha o que essas crianças estão comendo hoje. Então, como fazer isso? Como que a gente vai pegar uma comida de criança, entre aspas, e fazer uma comida alternativa e real? Então, em vez de você comprar um mini pão de leite, aquele lá que eu falei, né? Você vai comprar um pão integral de grãos. Comida é comida. Em vez de você pegar potinhos de iogurte com personagens cheios de corantes, você vai comprar iogurte natural com aveia e mel. Sucos industrializados de caixinha, você vai fazer suco natural, gelinho de suco, picolé de fruta, tá? Natural. Mini bolinho com recheio, bolo de fruta integral, bolo de fruta caseiro. Bebida láctea de chocolate, aquele que eu mostrei lá, você vai dar um leite com cacau em pó, por exemplo. Nem é com achocolatante, é com cacau em pó, tá? Você pegou a comida de criança e transformou na comida real. Essa comida real, a família inteira vai comer, não só a criança. Você vai comer, seu marido vai comer, seus outros filhos vão comer, todo mundo vai comer. Compre principalmente cereais integrais. A gente não come, as pessoas não comem mais aveia, não comem farinha de linhaça, não comem chia, não comem nada, e quinoa. Um exemplo que eu sempre dou aqui do integral, que é uma coisa muito fácil de vocês colocarem em prática, sabe o grão da quinoa, aquele grão bem pequenininho, ou amaranto, que são bem parecidos? Você vai fazer o arroz, né? Você faz normalmente o arroz branco, porque a criança muitas vezes não come integral. Aí normalmente você faz, vamos supor que você faça 1,5 xícaras de arroz por dia ou por refeição. Você vai colocar 1 xícara de arroz, meia xícara de quinoa ou de amaranto e vai cozinhar junto. A hora que a criança for comer, ela não vai ver a quinoa e o amaranto lá, porque vai estar escondido. Você vai ter um arroz com baixo índice glicêmico, rico em proteína e com fibras. E a criança vai comer, tá? Você pode mostrar para ela que você está fazendo também, mas é uma forma de você deixar essa refeição mais nutritiva. Organize a alimentação da criança para que as necessidades de frutas e vegetais sejam supridas. Lembra que eu falei da organização? Uma fruta no café da manhã, uma fruta no almoço, uma fruta no jantar. Tá ótimo. Substitua as besteiras por guloseimas caseiras. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço tudo em casa. Eu faço bolo feito em casa, eu faço pão feito em casa, eu faço gelinho de não sei o que, eu faço tudo em casa. E aí, quando domingo, quando que não teve aula, mas normalmente no domingo, eu cozinho e deixo todo o lanchinho deles preparado para a semana inteira congelado. Eu faço mini pizza, tudo integral ou sem glúten, eu faço uma empadinha, eu faço bolinho de cenoura, bolinho de laranja, cupcake, muffin salgado. Faço tudo, congelo tudo, no dia seguinte é só pôr na lancheira e mandar para a escola. Meu filho adolescente, que tem 14, vai fazer 15 esse ano, ele leva até hoje os lanchinhos na escola, ele não compra lanche na cantina, ele fala, mãe, o seu é muito desgostoso. Então ele leva o meu. Quanto tempo que eu demoro para fazer isso? No máximo 2 horas, tá? Ensine as mães ou responsáveis a interpretar o rótulo dos alimentos. A gente tem que saber o que a gente está comprando. Quem não souber, depois me chama no grupo que eu ensino, tá? Substitua as besteiras por guloseimas. Já falei, guloseimas caseiras. Foque nos alimentos sazonais, né? Compre o que está na época. Lá no meu Instagram tem um post que eu fiz com tudo que é da época. Então, qual que é a fruta da época, de janeiro, de fevereiro, até o final do ano. Porque é mais barato e tem menos agrotóxicos. Você e ela junto nos processos de mudança, você e os filhos, tá? Então, ofereça escolhas adequadas para a idade da criança. Não adianta você querer que a criança coma aspargos, que ela não vai comer, tá, gente? Dê uma coisa que você sabe que a criança vai aceitar. Deixe ela participar da escolha. O que você prefere, cenoura ou chuchu? Ou qual a quantidade que você quer comer, ela tem que ser responsável pela escolha dela, até que ela crie aquele cérebro que ela tenha a noção, né, das coisas, das consequências e tudo mais. Mas até então ela pode escolher, né, no mundinho dela, e você só vai orientando. Cria um cardápio junto com a criança, né, usando texturas e novos alimentos. E já para a cozinha. Aqui eu já falei, elogie mais, já falei tudo isso. Essa aqui é quando eu tinha minha cozinha lá, não sei se alguém chegou a conhecer aqui. Então, a gente dava aula de culinária para as crianças, né? Então, essa aqui é a turminha de 3 a 5,
Esse aqui eram os maiores. E era um sucesso absoluto, tá? Esse aqui é meu filho fazendo uma torta de frango, onde ele falou assim, mãe, eu tô com vontade de comer torta de frango. Eu falei assim, Léo, mas a mamãe não tem tempo de fazer agora, trabalhando. Me ensina a fazer? Eu fiquei aqui no sofá, fui falando para ele, ele fez a torta de frango dele inteirinha. O que ele fez? Ele queria chamar todo mundo para comer a torta dele. Hoje ele faz bolo sozinho, ele faz torta, ele faz suco, ele faz omelete, ele faz arroz, ele frita bife. A Lívia tem 8 anos, ela faz ovo de tudo quanto é tipo, ela faz arroz, pica cebola, pica alho, faz bolo, faz suco. O que mais que ela faz para mim? Faz salada, lava folha, põe a mesa, tudo eles fazem. Por quê? Imagina a mãe que ama cozinhar, viveu nesse mundo. E eu incentivo porque eu acho que eles têm que ter autonomia deles. Se um dia não puder fazer, eles têm que sobreviver na cozinha. O mínimo eles têm que saber, tá? Esse aqui foi um curso que a gente deu em Mojimirim, na casa da minha mãe, para a cidade. Foi um fervo, a gente teve inscrição de 130 alunos. Então, a gente fez os aventaizinhos, colocou as touquinhas. Esse foi uma turma só, olha o tanto de criança. Olha o tamanho. Todas elas, eles tinham as funções. A gente separava os grupos. Então, cada grupo ia fazer determinada receita. Tinha o mercado. Deixa eu ver se tem o mercado aqui no mercado. Então, na receita deles, eles podiam usar 3 ovos, 2 xícaras de açúcar e 2 bananas. O resto tinha que ficar no mercado, porque os outros grupos iam precisar. Então, eu trabalhava com eles a organização, a concentração, a leitura, o trabalho em equipe. Então, era muito legal, foi muito legal. Esse aqui é a produção deles no dia, as tortinhas, os bolinhos, tudo eles que fizeram. Esse aqui foram as menininhas que estavam fazendo tortinha de frango, se eu não me engano, não, tortinha de palmito, ó. Tortinha de palmito. Esse aqui foi uma oficina que eu fiz, que eu falei assim, nossa, ou a mãe vai me matar ou ela vai me adorar, né? Porque eles estavam lá fazendo, acho que era, não sei se era pão, se era bolo, não lembro. E eles estavam lá concentrados, todos eram amigos, né? Bem turminha, assim mesmo. E aí, de repente, um virou, pá, tacou um ovo no outro. Aí o ovo, pá, tacou farinha no outro. A hora que eu vi, a minha cozinha tinha farinha e ovo para a cozinha inteira. E eu ia dar isso era umas 7 horas, 8 horas da noite. Eu ia dar um curso para as mães no dia seguinte, 8 horas da manhã. Aí eu falei assim, quer saber? Deixa as crianças fazer. Aí a hora que as mães viram, eu falei assim, elas vão me odiar, elas vão me amar. As mães quase me pegaram no colo, falaram assim, Lia, eu nunca deixei eles fazerem isso na minha casa. Toda a vontade que eles tinham de tacar um ovo na casa, eles fizeram aqui, que não sei o quê. As mães quase me carregaram no colo. Porque é uma coisa que a criança quer fazer. Na minha época, lembra que a gente dava ovada de quem fazia aniversário? Vocês são dessa época, são, né? Da ovada. Quem que dá ovada em ninguém? Ninguém mais deu ovada em ninguém. Falou, gente, você não saía na rua no aniversário porque era ovo para todo lado. Hoje não, eles não sabem nem o que é isso. Então, é muito legal se resgatar isso na cozinha para as crianças. Essa aqui, elas lendo a receita para poder separar os ingredientes da culinária delas. E essa aqui, acho que é o último passo, que é a sabedoria na alimentação. Né? A gente não come com os olhos, então o nosso alimento ele tem que ser bonito, né? Então, somos induzidos a comer demais por demais fatores, como o tamanho das embalagens e dos pratos. Se você vê uma embalagem pequena, nossa, só isso que eu vou comer? Sabe aquelas marmitinhas fitness que tem 200 gramas, só que é assim, ó? Ou aquela grande, nossa, que delícia esse lanche enorme. Então, a gente é assim, né? Nome do alimento, marca do alimento, a cor, o formato, o cheiro, a posição que ele está na prateleira. Quando você entra no mercado, o alimento está bem na tua posição, é aquele que você vai comprar mais, porque é marketing, né? Não é aquele que você está olhando para baixo. A gente pode usar talheres, né, diferentes para comer, organizar a despensa para que fiquem alimentos menos saudáveis atrás e os alimentos mais saudáveis na frente. Colocar uma goiaba que a criança não gosta perto da banana que ele gosta para ficar atrativo. Né? Comprar tigelas novas, mudar o ambiente, trocar de mesa, trocar de prato, comprar jogo americano da princesa, do Homem-Aranha, prato do Hulk. Tudo a gente pode fazer para que a criança se atraia para comer, né?
Outra coisa, refeições sempre em família, né, para a gente conversar. Eu lembro que na minha época, meu pai não deixava ninguém sair da mesa antes que todo mundo acabasse de comer. Hoje não, ninguém come junto, né? Sem televisão, comida preparada com amor, contem piadas, né, na hora da refeição, tipo o Rei da Horta, o Rei Polho, sei lá, inventem a imaginação, né? Oriente as crianças a comerem devagar. Hoje, se você vê uma criança devagar, que você fala, nossa, tô com pressa, vamos? Tenho tempo, vamos, porque tô atrasada, não é isso que a gente faz? Deixa a criança mastigar, essa criança vai ser magra a vida inteira, vai sentir o sabor do alimento, né? Em relação ao ganho de peso, eu acho que eu não vou falar, tá, gente? Porque eu acho que foge um pouco daqui, mas eu já tinha colocado. Então, acho que é isso que eu tinha que passar para vocês. Agora eu queria... Vocês podem fazer as perguntas. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, 10 horas! Jesus! E aí? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo incerto? Angústias? Eu tinha ouvido um monte de elogios da sua pessoa, achei sua apresentação maravilhosa, você é muito dinâmica, falou um montão de aspectos. Ai, que bom! Me deu algumas ideias que eu não tentei ainda. Estou esperançosa. Mas você deve ter visto, teve uns momentos que eu me desesperei aqui, ó, quase chorei. Vi sim. É isso aí. É isso aí. A minha função é ajudar vocês ao máximo. Eu amo criança, trabalho com criança desde 2008. Eu acho que criança é o futuro, né? E o futuro dela depende de nós, né? Então, hoje a gente vê crianças com doenças de adultos, né? Então, a gente vê criança com diabetes tipo 2, criança com pressão alta, criança com gordura no fígado, né? Onde vai parar isso? E aí eu resolvi me focar na alimentação infantil agora, né? No geral, porque eu acho que essa população ela está carente de atendimento, né? É uma população que precisa de atenção, porque se ela não for acolhida, ela vai ser um adulto doente, vai ser um adulto que vai tomar remédio, né? Vai ser um adulto que vai ser obeso. Então, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Vou atender na clínica agora a partir de fevereiro, né, na Conectiva, e o que eu trago de diferente para vocês vou trabalhar muito com as crianças a autorresponsabilidade. Então, por exemplo, o que acontecia muito comigo? As mães vinham, toma que o filho é seu, né? Cuida e faça ele comer. Então, daí eu fazia todo o plano alimentar, entregava, a mãe ia embora, voltava daqui 30 dias, não fez nada, porque eu não consegui, porque não deu tempo, porque meu filho não come. E aí eu falei, gente, isso não dá, não dá para ser assim, eu preciso que as crianças, elas tenham autorresponsabilidade, e os pais também. Então, hoje eu trabalho com elas com ferramentas de coaching, que são aplicadas desde o primeiro dia, desde o primeiro atendimento, desde a avaliação, e ela já sai do consultório com metas definidas, por exemplo, tanto de fruta, o horário, o dia que ela vai introduzir, o que ela vai ter que fazer, a mudança que ela vai ter que fazer, e os pais também. Isso é trabalhado dentro de todo o plano dela, se vão ser 10 semanas, 8 semanas, 5 semanas, eu não sei, né? Cada criança é... Então, isso que é o diferencial, porque você consegue fazer a família se responsabilizar. Eu sou só um veículo de informação, mas quem faz a ação é a mãe, é a criança, né? Aí eles ganham aventalzinho de cozinheira, com toquinha, aí eles já vão para casa, já querem cozinhar. Aí eu vou trabalhando com eles também na parte do WhatsApp, nos grupos, né? Então, é um trabalho bem diferenciado, trabalho com as emoções, com os sentimentos, né, em relação aos alimentos, parte lúdica, eu tenho um monte de jogo, de material. Então, cada sessão é uma brincadeira específica para um desafio específico que essa criança tem que fazer, né?